Olá, está começando o Jornal da Câmara com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão dá parecer favorável a projeto que permite às gestantes optar pela cesárea ou pelo parto normal na rede municipal de saúde. Comissão de Finanças aprova novo substitutivo do projeto que prevê a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda. Projeto sobre distribuição de ovos de chocolate nas escolas municipais levanta questionamentos sobre qualidade da merenda. Conheça as campanhas Setembro Vermelho e Setembro Verde promovidas neste mês. A partir de agora, no Jornal da Câmara. Em reunião extraordinária, a Comissão de Saúde do Legislativo recebeu a presidente e membros do Conselho Municipal da Saúde. Na pauta, prestação de contas e discussão de algumas demandas. Na última segunda-feira, dia 19, a Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública recebeu, na Câmara Municipal, a presidente e alguns membros do Conselho Municipal de Saúde. Em pauta, a prestação de contas do órgão referentes ao último quadrimestre de 2021 e ao primeiro quadrimestre de 2022. Os números foram repassados ao presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Zélia de Brito Souza, disse que as reuniões periódicas com o Legislativo são importantes para melhorar a estrutura do setor em Guarulhos. Nós solicitamos essa reunião com a comissão porque nós temos uma lei federal, a Lei Federal 141 de 2012, que o Conselho precisa reunir com a Casa Parlamentar para propor melhorias nas questões da saúde quando se aprova, quando se analisa as contas da saúde na cidade. Que é o Conselho que dá o parecer das contas e vem para casa também, para a Casa tomar ciência. O Conselho também trouxe algumas demandas para serem discutidas, como as contratações emergenciais para suprir vagas de servidores que assumem cargos na gestão. Zélia explicou com mais detalhes. A gente precisa dialogar para algumas alterações na legislação sobre as vagas da saúde, quando algum funcionário da saúde assume um cargo de gestão. Essa vaga não fique presa, não fique em prol daquela pessoa que foi, né? Que seja liberado para que essa pessoa ela vá cumprir a parte dela num cargo de gestão, mas que a população também não fique desassistida, como é o caso dos práticos de farmácia, farmacêutico e enfermagem. Algumas pessoas, alguns trabalhadores concursados assumem um cargo de gestão e ela foi com a vaga, porque a legislação não permite que outra pessoa entre no lugar dela. E quem fica desassistida é justamente a população. Outros pontos debatidos foram o andamento do projeto de lei que contém o plano de cargos e salários dos profissionais da saúde no município, a equiparação salarial dos dentistas e a previsão orçamentária das verbas relativas ao Conselho na Lei Orçamentária Anual, que será enviada à Câmara até o fim de setembro. Após o encontro, Geraldo Celestino falou sobre os encaminhamentos da pauta. Primeiro, a questão do plano de cargos e salários, da reestruturação, que está com o ADA, que é o secretário de gestão. Já convocar e convidá-lo para vir aqui na comissão, juntamente com o Conselho da Saúde, para ele informar a comissão qual o andamento desse projeto, que está lá na Secretaria de Gestão. E também conversar com o governo municipal sobre a questão da equiparação dos dentistas, e também foi discutida a questão da internet local aí, do CISO, né? CISA, que é o sistema de informática da Secretaria da Saúde, que está muito aquém das necessidades do município. A Comissão da Mulher deu parecer favorável ao projeto que permite às gestantes optar pela cesárea ou pelo parto normal na rede municipal de saúde. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher reuniu-se no último dia 19 e analisou um projeto de lei. A proposta é da vereadora Karina Soltur, do PSD. A medida garante, em âmbito municipal, que a gestante possa optar pela cesárea na hora do parto. Atualmente, a maioria das mulheres é direcionada para o parto normal.
A comissão emitiu parecer favorável, como explica a presidente Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos. Nós estamos felizes por poder avaliar esse projeto aqui na casa, um projeto da vereadora Karina, que vem no momento em que esse projeto já há alguns anos está no Senado, a título federal, e em relação ao Estado já é lei. Então Guarulhos não pode ficar para trás, é uma cidade que caminha para desenvolvimento e precisa alcançar essas mulheres para que elas tenham o direito de ter um parto normal ou fazer uma cesárea. E nós demos o parecer favorável em virtude de aproximar cada vez mais as mulheres ao direito e a ser igual às pessoas em todos os aspectos. Durante a reunião, a vereadora também afirmou que a diferença de custo entre o parto normal e a cesárea não é tão significativa para o SUS. Enquanto o parto normal gera um custo de R$ 317,39, a cesárea custa R$ 443,68, uma diferença de R$ 126,29. A Comissão de Finanças e Orçamento foi favorável ao novo substitutivo do projeto, que prevê a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda. Entenda. 5 itens foram analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento em reunião no último dia 19. 3 receberam parecer favorável e 2 receberam parecer contrário. Destaque para o substitutivo número 2 ao projeto da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda. A medida foi aprovada pela comissão, como explica o presidente Geraldo Celestino, do PSC. Já foi feita uma distribuição aí no ano passado pela Secretaria da Saúde e a Secretaria de Assistência Social. A vereadora agora apresentou esse projeto e vai virar uma obrigatoriedade, porque a população não imagina a situação de extrema pobreza que passa o nosso país hoje, e Guarulhos, como uma grande metrópole, tá? Uma cidade de serviços, industrial, e com a crise econômica, o desemprego também está na cidade de Guarulhos, e dentro da nossa cidade também tem muitas famílias em extrema pobreza, onde a mulher não consegue comprar o seu absorvente. Então, é um trabalho social importantíssimo, trabalho que a vereadora Carol Ribeiro, esse projeto que a vereadora Carol Ribeiro está apresentando, é um trabalho social, é um projeto social, e tenho certeza que o plenário vai aprovar por unanimidade. Também foram aprovados pela comissão 2 projetos do Executivo Municipal. Um deles define, organiza e regulamenta o funcionamento das feiras livres, e o outro dispõe sobre o licenciamento e funcionamento das bancas de conveniência, estabelecimentos que a população conhece como bancas de jornal. A medida aditiva número 2 ao projeto do vereador Lamé, do MDB, que obriga a permanência de guarda-vidas em áreas de lazer privadas, recebeu parecer contrário. A emenda prevê que os condomínios residenciais sejam excluídos da obrigatoriedade. No entanto, já existe uma emenda anterior, de autoria da Comissão de Educação, com o mesmo conteúdo. Por isso, parecer contrário à emenda número 2. Por fim, a fusão entre os projetos dos vereadores Geleia Protetor, do PSDB, e Lamé também não foi aprovada. O texto torna obrigatória, por parte das construtoras, a instalação de grades, telas e redes de proteção nos edifícios residenciais e comerciais construídos em Guarulhos. Em vez de criar uma nova lei, é preciso alterar o Código Municipal de Obras para que a ideia possa vigorar. Por isso, a comissão entendeu por bem dar o parecer contrário. Durante a sessão ordinária realizada dia 21 de setembro, foram aprovados 4 projetos elaborados por vereadores. Um projeto de lei proposto pela Prefeitura foi rejeitado. Na última quarta-feira, dia 21, a Câmara de Guarulhos realizou a 31ª sessão ordinária. Durante o grande expediente, 7 requerimentos foram aprovados e 6 projetos foram deliberados para serem analisados nas comissões permanentes do Legislativo. Um desses projetos, no entanto, gerou controvérsia em plenário. Elaborado pela Prefeitura, o item institui o programa de distribuição de ovos de chocolate aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Apesar da deliberação, alguns parlamentares da oposição ao governo firmaram um posicionamento contrário ao programa. Eles questionam os valores que seriam pagos pelos ovos de chocolate, especialmente em contraste com a qualidade da merenda escolar oferecida atualmente. Na ordem do dia, 4 projetos propostos por parlamentares foram aprovados. Entre os destaques está a segunda discussão e votação
do projeto que denomina o plenário da Câmara como Plenário Fausto Martello, ex-vereador e empresário da cidade, que morreu em agosto deste ano. Já um projeto da Prefeitura foi rejeitado pela maioria do plenário. O item trata da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como as organizações sociais. Com a rejeição, o projeto é arquivado pelo Legislativo. Um projeto de lei autorizando moradores da cidade a doar material e mão de obra para a construção de lombadas foi aprovado em primeira discussão durante a sessão desta quarta-feira. Na última sessão ordinária, quarta-feira, dia 21, foram aprovados 4 projetos na ordem do dia. Um deles, aprovado em primeira discussão, é de autoria do vereador Danilo Gomes, do Democracia Cristã. O projeto autoriza moradores e associações de Guarulhos a doar tanto material como a mão de obra necessários para a construção de lombadas na cidade. Mas é preciso cumprir determinadas regras, respeitar a legislação e ter autorização da Prefeitura. Primeiro de tudo, tem que o vereador ou o munícipe fazer a solicitação junto à secretaria e aí pedir para que possa ir lá e averiguar se compete e se cabe ali uma lombada, porque tem toda a regra do CONTRAN 600. Não pode estar próximo de esquina, não pode ser muito declive e assim sucessivamente. Uma vez que o técnico responsável da Secretaria de Trânsito vai até o local, vê que é possível, que é viável fazer a implantação dessa lombada naquele local, ele vai dar uma autorização. Os moradores com associações sem fins lucrativos, comerciantes, associações, enfim, e um outro detalhe, não pode ser cobrado nada por nenhuma desses órgãos, nem pelos moradores, para implantar essa lombada. E uma vez aprovada, o técnico também estará presente no local na hora de estar fazendo a implantação, de estar executando esse serviço. Claro, conforme a resolução do CONTRAN 600, do tipo A e do tipo B dessas ondulações, para que não possa ficar nem tão longa, nem tão alta e nem tão fina. Então, conforme justamente eu informei, a resolução 600 do CONTRAN. A seguir, o projeto do Executivo levanta questionamentos sobre qualidade da merenda na rede municipal. A gente já volta. Ainda na sessão do último dia 21, um projeto da Prefeitura causou questionamentos. O item institui um programa para distribuição de ovos de chocolate nas escolas da cidade. Durante sessão ordinária realizada dia 21, os vereadores deliberaram 6 projetos para serem analisados nas comissões permanentes do Legislativo. Um deles, no entanto, teve 7 votos contrários. O projeto, de autoria da Prefeitura, institui o programa de distribuição de ovos de chocolate aos alunos da rede municipal de ensino. O vereador Maurício Brinquinho, do PT, foi um dos parlamentares que questionou o programa. Na verdade, não sou contra a distribuição de ovo de Páscoa para criança, isso de maneira nenhuma. O que eu sou contra é o que estão fazendo com a alimentação dentro das escolas. Primeiro, está faltando a cozinheira. Está faltando merendeira, né, que a gente chamava de merendeira na nossa época e tal. E estão sendo demitidas, saíram no PDV, foi o pessoal que mais saiu, foi da educação e da saúde. E as crianças estão comendo bolacha com suquinho, com leitinho. A gente quer a alimentação como era antes, como era no governo do PT, que a alimentação era realmente arroz, feijão, tinha uma nutróloga, né? Uma pessoa responsável por isso e fazer uma alimentação balanceada para as crianças. Então é isso que a gente quer da prefeitura, né? E aí sim, também pode vir os ovos de Páscoa. É lógico, não com os valores exorbitantes do jeito que ele mostrou, do jeito que foi comprado da última vez. Mas ao invés disso, a gente pede que seja revisto essas questões, abra concurso público para a educação, para contemplar todas essas vagas que estão faltando, e trazer alimentação de acordo para a criança, o adolescente, o jovem adolescente, o jovem adulto, poder estudar sem o problema da fome. Com a deliberação, o projeto será analisado nas comissões permanentes para receber pareceres. Somente depois desse trâmite é que o item pode ser votado em plenário. Realizada neste mês, a campanha Setembro Vermelho faz um alerta para as doenças do coração, formas de prevenção e diagnóstico. Acompanhe.
As doenças cardiovasculares matam cerca de 300 mil pessoas ao ano no Brasil e 17 milhões no mundo. Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Esse mês se tornou o período da campanha de conscientização das doenças do coração, conhecido como Setembro Vermelho. O cardiologista do Hospital Estela Maris, Dr. Disseu Oscar Félix Júnior, destaca as principais doenças que afetam esse órgão. A primeira delas, que todo mundo conhece, são as doenças arteriais coronarianas, que geram os infartos, que geram as anginas. A segunda, as doenças cerebrovasculares, que são provocadas pela hipertensão. O mais conhecido é o acidente vascular cerebral. Os grandes vilões das doenças cardiovasculares são a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão, o estresse, o tabagismo, o diabetes e taxas elevadas de colesterol, triglicérides e ácido úrico. E o maior aliado para combatê-las é a prevenção. Segundo o especialista, o primeiro passo é saber se você tem pessoas na família com problemas no coração e também doenças como hipertensão e diabetes. Se eu tenho histórico familiar de doença hipertensiva, se eu tenho histórico familiar de doença cardíaca, não tem idade para que eu vá procurar ajuda, porque hoje, cada vez mais, nós encontramos a doença coronariana em indivíduos cada vez mais jovens. Nós, antigamente, operávamos os indivíduos acima de 70 anos. Hoje, a nossa faixa etária já está próximo dos 40. A adoção de uma vida saudável é essencial para evitar esses tipos de doenças. Existe uma tríade, que é alimentação, exercício e, eventualmente, medicação. O exercício é o mais importante de todos. A atividade física, ela faz com que melhore toda a circulação do sistema coronariano. A escolha dos alimentos é parte importante da receita para ficar de bem com o seu coração. O controle do colesterol através da dieta, uma dieta pobre em gordura, uma dieta rica em fibras, em que nós podemos usar verduras, frutas. O açúcar é o carboidrato vazio, que é colocado no refrigerante, em grande quantidade de refrigerante. Nós temos a farinha de trigo, que também, o pão, a massa. E nós temos também os carboidratos que está embaixo da terra. Excesso de batata, excesso de cenoura, tudo que é excesso. E nós podemos substituir tudo isso por coisas boas. Nós podemos substituir pelo suco natural, pelos produtos naturais. Nós podemos substituir pela farinha integral, que ela tem o que a gente chama de baixo índice glicêmico. O coração envia sinais de que não está bem. Desconforto e dores no peito que irradiam para os braços e as costas, suor, náusea e desconforto gástrico podem ser sintomas de infarto e exigem atendimento de emergência. Existe um tempo em torno de 90 minutos em que pode-se salvar totalmente a artéria do indivíduo. Pode-se recanalizar, pode-se usar trombolítico, pode-se fazer. E com isso, o indivíduo vai ter muito menos dano pós-infarto e reduzir a morte. Neste mês também é realizada a campanha Setembro Verde, que visa conscientizar a população sobre a doação de órgãos. Atitude que pode fazer a diferença na vida das 50 mil pessoas que aguardam por um transplante no Brasil. Confira a entrevista sobre a campanha. Um dos temas do Setembro Verde celebra o Dia Nacional de Transplante de Órgãos, que é 27 de setembro. A data foi criada em 2007 para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. E nós recebemos hoje a doutora e professora da Unicamp, Ilka Boim. Ela também é diretora da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e coordena também na Unicamp o setor de transplantes de fígado. Doutora Ilka, qual que é a importância de dedicar o Setembro Verde para falar sobre doação de órgãos? O setembro, né? No mês de setembro a gente tem o início da primavera
que traz renovação, e dentro dessa ideia de renovação, de oportunidade de um recomeço, né, seja na parte das plantas, seja na parte da vida, a gente dedica o Setembro Verde justamente a isso, a doação de órgãos, que é a oportunidade que uma pessoa tem, né, que uma família tem, de conscientizada, né, pelo seu parente, poder doar os órgãos dessa pessoa para outras 10 pessoas que beneficiarão e terão essa oportunidade de renascimento. Então, isso é muito importante porque a gente vai beneficiar outras pessoas, mesmo dependendo de um evento que não é tão agradável para a família. Doutora, quais são os desafios de abordar esse tema, né, com uma família que acabou muitas vezes de perder um ente querido ou então está na iminência de perder um ente querido? Isso que você falou é bem importante, né? Ninguém chega na hora e fala, você quer ser doador? Você vai doar os órgãos do seu parente aqui agora? Não é assim. Existe um processo que é um evento de causa neurológica, né? De causa cerebral, que vai levar à deterioração da função cerebral, e com essa deterioração vai chegar à morte encefálica. Então, isso é um processo, às vezes, de 3, 4 dias, às vezes, né? Em média, os mais graves são normalmente isso. E tem alguns outros eventos que se repetem e acabam culminando, então, nesse período também curto. Então, é feito toda uma avaliação clínica neurológica, clínica no sentido do organismo em geral. Isso é feito por vários médicos, não é evento rápido, é feito por vários médicos, vários exames sanguíneos são feitos, a gente faz a parte clínica. Então, clinicamente, você suspeita que existe um diagnóstico de morte encefálica, que a gente chama, né, de morte cerebral. Aí se parte depois, existe até um tempo, você repete esse exame, para depois você fazer a constatação da morte encefálica graficamente. Então, você tem um documento gráfico de imagem, que fala, olha, não existe circulação cerebral capaz de manter a vida, né? Aí, nesse período, você vai conversando com a família. Então, a família também tem um tempo de trabalhar o sentimento e tem um tempo de trabalhar a conscientização da doação. Doutora, a senhora falou assim que uma doação pode beneficiar até 10 pessoas. Quais são os órgãos que podem ser doados para fazer transplante? Então, você tem aí, no caso, tecidos, né, que são pele, que são ossos e que são córnea, né? Aí depois você tem coração, você tem fígado, que pode ser para 1 ou 2 pessoas, dependendo da anatomia, do favorecimento anatômico desse órgão, ele pode ir até para 2 pessoas. Você tem pâncreas, você tem os 2 rins, que podem ser um para cada uma, você tem pulmão, que normalmente vai o lobo esquerdo para um, lobo direito para outra pessoa. Você tem intestino e tem hoje o chamado transplante multivisceral, que já é uma realidade no Brasil, onde os órgãos abdominais, num contexto, são implantados em outra pessoa. Ou separados, às vezes fígado, rim, intestino, rim e pâncreas, rim sozinho, pâncreas sozinho, só o intestino. Então, depois tem as composições que são feitas. Então, no mínimo, 10 pessoas podem ser contempladas com uma nova oportunidade de vida. É isso que é importante. Doutora, como que a pessoa pode se tornar uma doadora? Ela tem que expressar isso por meio de algum documento, tem que falar com a família? Como que é esse processo? O ideal, né, nós temos no Brasil a chamada morte cerebral consentida. Então, isso significa que a família, né, o corpo, o nosso corpo pertence a nós mesmos e ao Estado, né? Então, a família sempre deve anuir com um sim, eu consinto na doação. E ela assina um termo que é colocado para ela, para essa assinatura. Então, sempre é solicitado. Então, a gente sempre pede, você, como teve até publicado ontem, né, numa revista internacional, teve uma pesquisa do Datafolha que mostrou que 91% das pessoas consentem e aceitam a doação de órgãos, mas só 40% informaram suas famílias. Então, isso é um dado muito importante para a gente trabalhar. Afirme sua família, porque no Brasil nós ainda trabalhamos com 44% de recusa familiar, isso é muito alto. Doutora, quantos transplantes são realizados aqui no Brasil e qual que é a demanda do país por transplantes?
Nós temos hoje em lista cerca de 50 mil pessoas. Claro que tem também o fato da pandemia, que a gente está recuperando a doação de órgãos e essa não recusa familiar. Mas a gente não faz nem 50% da necessidade de transplantes no Brasil. E durante a pandemia chegamos a fazer somente cerca de 10 mil transplantes. Então é muito importante agora essa retomada da conscientização da necessidade, que nós não fazemos ainda nem metade da necessidade de transplante que a nossa população exige. A campanha Setembro Verde também aborda os temas inclusão das pessoas com deficiência e a conscientização sobre o câncer de intestino. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe o influenciador digital Lito Souza, criador do canal Aviões e Músicas no YouTube, que hoje conta com mais de 2 milhões de inscritos. Veja um trecho da entrevista. Um grande diferencial do canal Aviões e Músicas é que, apesar de eu falar majoritariamente sobre aviação, eu converso com o público em geral, não só o público que gosta de avião. Porque o público que gosta só de avião, existe um limite para isso, assim, de informações técnicas e que as pessoas passam a consumir. Mas como eu falo para o público em geral, são desde crianças, assim, tem muita visita de crianças lá na loja para me conhecer, porque eles gostam do meu conteúdo. A pessoa de meia idade, a pessoa da terceira idade, todo esse pessoal gosta das histórias que eu conto. Eu não fico falando tecnicalidades da aviação, eu conto histórias sobre aviação. Inclusive, a maneira como eu trato os acidentes aéreos fica de uma maneira que a pessoa entende que é uma fatalidade ter acontecido um acidente aéreo, mas que existe um aprendizado naquilo para que a gente possa voar hoje de maneira mais segura por causa dos acidentes do passado. Então, meu público em geral é um público que ele gosta de histórias, que por acaso a aviação é cheia de histórias, então ele acaba se identificando comigo e está sempre me acompanhando ali. Todo domingo o pessoal fala, nossa, está melhor do que o programa do Silvio Santos agora. Todo domingo eu tenho que assistir o Senta Que Lá Vem História do Lito. Assista este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!